Boa noite, tudo bem, meninas? Como vocês estão? Hoje a gente vai fazer mais uma live para poder ajudar bastante vocês aí nessa fase. Aqui é a Débora Chiari, quem não me conhece ainda, eu sou fundadora da Túnel do Brinquedo, uma empresa de locação de brinquedos e acessórios infantis, e eu tô fazendo essa série de lives para contar como que é trabalhar em casa, como que é empreender. E porque a minha proposta aqui é ensinar as mães a conseguirem trabalhar em casa, pertinho dos filhos e de acordo com a flexibilidade dela, né? Aqui eu ponho a proposta como 3 dias, que era a minha realidade, mas é muito de acordo com a realidade de cada uma. E hoje eu vou fazer uma live especial falando sobre empreendedorismo materno e não estarei sozinha nessa. Eu vou chamar agora a Michele, que é uma amiga, companheira aí, eu conheci ela através da Túnel do Brinquedo, ela também é empreendedora. Boa noite, Thaís, tudo bom? E o nosso tema hoje é isso mesmo, como trabalhar com os filhos em casa. É possível trabalhar? Como que é essa rotina? O que precisa ter? Agora em época de pandemia, então, né, eu acho que muitas mães têm esse receio também de tanto aquelas que já ficam fora e tem aquela rotina já estruturada, quanto aquelas que não, que ficam em casa com os filhos e fica com esse receio de começar a empreender e não dar conta. Então, hoje a gente vai falar bastante disso, tá? Podem fazer perguntas, podem, porque eu sei que esse é um momento delicado e eu vou chamar ela agora, tá bom? Ela já deve estar por aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Tenham paciência comigo, porque eu nunca chamei ninguém. Ih, cadê ela? Pera lá. Ela é da Baba Baby. Eu acho que muitas, né? Eu não sei se o pessoal que tá aqui já segue a Túnel. Se não segue, vai lá. Porque muitas seguidoras da Túnel, eu não tô encontrando. Pera aí que eu vou chamar ela. Voltei. Chamei ela pra ver se ela me atende. Tá vendo? É isso, gente. É difícil. Às vezes ela tá lá acudindo alguém. Bom, enquanto isso eu vou falando então sobre mim. Enquanto ela vai entrando, eu sei que eu já falei bastante aqui do meu começo, né? Dessa parte do empreender que na minha vida entrou depois da gravidez mesmo. E para mim foi fundamental. Quando eu fiz essa transição, lógico que um dos grandes receios da minha vida foi isso. Será que eu vou dar conta de cuidar de uma empresa, de ter de cuidar do meu filho? E até porque eu quis sair do CLT para ter tempo para ficar com ele, né? Eu queria acompanhá-lo, eu queria fazer as coisas junto com ele. Então, eu tinha que estruturar, e até hoje eu sigo isso, eu tenho que estruturar muito bem a minha rotina para eu conseguir fazer as duas coisas, porque eu falo que a Túnel do Brinquedo é outro filho. E hoje, para quem não sabe, eu tenho mais uma bebê, então é complicado às vezes, a gente fica meio maluquinha, mas dá conta, assim. E aí vamos ver aqui qual que é o segredo. Não tem segredo não, tá? Eu acho que já é organização. Aqui ela entrou, deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá. Será que foi? Chamei ela. Mi, tudo bem aí? Tudo. E você? Oi, tudo bom? Tá me bom. ouvindo certinho? Deixa eu arrumar aqui que... Eu tô. E você? Eu tô te ouvindo. Tá? Tudo certinho, acho que tá todo mundo... Se não tiver ouvindo, vocês avisem a gente aqui. Que eu falo, eu sou super nova nesse negócio de live, eu não sei mexer ainda. Nem eu. A gente tenta, né? Porque isso é mais uma das facetas que a gente tem que inventar, né? É mexer em Instagram, é criar conteúdo. Então, enquanto eu entrei aqui, eu já fui me apresentando, né? O pessoal, acho que né, a maioria já me conhece aqui um pouquinho da minha história. E eu queria que você contasse um pouquinho mais como é que foi, né? Só antes de deixar a palavra com você, a Michele tem uma história muito parecida com a minha. Então, quando a gente se conheceu inclusive num grupo de empreendedoras mesmo, e a história dela é muito parecida. Ela também
foi na gravidez, né? Depois que o filho dela nasceu, que ela resolveu, assim, partir para empreender mesmo, pelos nossos mesmos motivos, né? Para querer ficar mais perto do filho, querer conseguir acompanhar mais, ter uma flexibilidade maior. Mas conta aí, como é que foi esse processo? Que não é fácil, né? Tá, bom, vamos lá. É, eu tenho a Baba Baby, fez 5 anos, não, 6 anos agora. Uhum, 5 anos e meio, tem mais ou uhum. menos. Eu vou mirando pela idade do Heitor, mais ou menos. É isso que eu ia perguntar. Quantos anos o Heitor tem? O Heitor tá com 7. Tá Ele fez vendo? 7. É tudo Tá muito grande já. pertinho sempre, né? É. E eu comecei, na verdade, assim, eu queria. O meu objetivo quando ele nasceu era ficar com ele até ele ter uns 5 anos, porque eu não queria Uhum. colocar na escola, queria ficar em casa, né? Durou um ano isso daí. A vontade acabou em um ano. Aí eu fui procurar uma escolinha que fosse meio período. E eu fui pensar em alguma coisa para fazer. Antes dele nascer, na verdade, eu já estava num ano de transição de profissão, porque eu trabalhava com helpdesk de informática numa empresa grande, só que eu trabalhava no Morumbi, então era muito longe. E a gente é daqui do ABC, né? Então eu Uhum. saía de casa tipo 6 horas da manhã e chegava às 9. Aí você imagina com o filho como que eu ia fazer tudo isso. Não dava. Sim, Mas aí sim. um pouquinho antes disso, eu fui fazer um curso com uma amiga de moda. E E você porque eu queria. sempre É, gostou desse na lado. verdade, quando eu acho que eu me formei na faculdade, eu sempre quis fazer marketing, alguma coisa ligada a artes, mas eu Uhum. não fiz. Eu acabei indo para outro caminho que era do meu trabalho. E acabei fazendo uma coisa que eu não gostava por um bom tempo. Aí, fazendo esse curso de moda, porque eu já queria fazer uma transição, mas nunca tinha pensado em trabalhar por conta, empreender, Uhum. nunca passou nada disso na minha cabeça. Eu queria, sei lá, trabalhar com moda, mas Não. numa empresa. Uhum. Aí, quando eu tava no último semestre, eu engravidei. Aí eu falei, e agora? Tinha que terminar o curso, né? Porque não podia Uhum. abandonar, porque se eu parasse ali, depois eu não ia voltar mais. Não, sim. Aí ia pra faculdade lá com aquele barrigão e tal. Bom, aí me formei. Aí quando o Heitor nasceu, eu falei, bom, não vou fazer mais nada, né? Fiz aquele curso lá à toa, tal, gastei dinheiro. E E vou deixei ficar aquilo aqui ali agora, né? guardado. Minha É, profissão vai ser a mãe. isso. Aí pensei, bom, vou ficar com ele até ele ter uns 5 anos, depois coloco na escola e tal. Só que aí, né, você fica naquela, você só fica com a criança, então eu me sentia um Uhum. pouco Uhum. sozinha, né? Porque a gente, mesmo que eles ocupam muito tempo da gente, você se Uhum. sente sozinha. E além de Sim, sozinha, eu me sentia sem produção. Para mim, eu não produzia mais nada. E sim. eu lembro de uma frase no meu parto que o anestesista falou que, tipo, isso, eu pensava muito nisso. Ele falou assim pra mim: a partir da hora que ele nascer, você não vai mais ser chamada de Michelle, você vai ser chamada da mãe do Heitor. Eu Acaba. dei risada, Ótimo momento para ele falar isso, né? não é? Mas não é Ótimo que é momento. verdade, Perfeito. né? Não Porque, é verdade. e principalmente quem é mãe integral, as pessoas pensam que a pessoa não faz nada. Você já ouviu aquelas pessoas que a mãe só cuida das crianças? Ah, ela Ah, mas só você não cuida faz das nada? crianças. Você só cuida Isso, da casa? Você é só dona. é. Exato. Então, e aí eu comecei a me sentir assim, né? Eu nunca tive Uhum. babá, mas eu tinha uma pessoa que me ajudava com a casa. Até ele ter um ano, eu acho que a pessoa vinha todos os dias, nem lembro mais, já faz tanto tempo. Mas mesmo assim, tipo, eu me sentia, sei lá, que eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu resolvi ir procurar uma escolinha de meio período e tinha certeza que eu ia arrumar um emprego de moda de meio período. Só que não Certeza, existe. aquela certeza plena, né? Que você É, ia. A gente se ilude muito quando a gente quer alguma coisa. A gente meio que pensa que vai ser desse jeito pra gente, né? Achar que não vai poder precisar mudar nada mais, né? A gente é, vai seguir. porque eu também não queria deixar ele integral na escola. Sim, Eu sim. nunca tive esse objetivo, assim. Uhum. Eu queria ficar com ele, mas depois de um ano eu não queria mais ficar o tempo todo. Eu É, sim. queria fazer as minhas coisas, sei lá, Sim, começar a me sim, sentir sim. produtiva,
ter uma independência financeira de novo, né? Uhum. Coisa que, Sim. mesmo que, sei lá, mesmo que os maridos eles pagam as contas ali, mas tipo, eu queria ter as minhas contas, Sim. sei lá, as minhas Eu já coisas. até, só te cortando rapidinho para não esquecer, né? Depois a gente começa. Eu acho que eu já até comentei aqui que para mim também foi muito complicada essa fase. Porque é um negócio, eu acho que as mães que estão passando por isso e estão ouvindo, elas sabem exatamente o que a gente está falando. Porque é uma dúvida, são as duas coisas, né? Então, quando eu decidi sair do CLT, é isso também. O que eu queria era ficar com o meu filho. Eu queria aquilo, né? Eu tinha casado fazia pouquíssimo tempo, então eu não curtia a minha casa, eu não curtia ser dona de casa. Eu queria, era aquilo que eu queria naquele momento, né? Que era, se alguém me perguntasse, eu falava: não, eu quero ficar o dia inteiro aqui, eu quero ser aquela mãe que leva para passear, volta, faz almoço, sabe? Eu queria naquele momento. Mas eu já ficava angustiada porque eu sabia que não, eu não ia querer aquilo por muito tempo, né? Então, teve em algum momento, alguma live aqui que eu falei isso. Eu falei, é muito. Você até acha que você está sendo injusta, porque você fala, você quer tudo, então, né? Você quer trabalhar, você quer ficar com seu filho, você quer ganhar dinheiro, quer mais, você quer bonita. E aí, mas a gente se Mas, sente assim, né? Porque aí até vem comentários, até como do seu anestesista, que não é por é, mal. Claro que não é por mal. Mas assim, impactam na gente de um jeito tanto que você lembra até hoje, né? Então, ui, meu assim, celular caiu. são então, são comentários que ainda reforçam mais ainda, falando, não, imagina, eu não posso querer tudo, né? Eu não Sim. posso estar insatisfeita. E aí é exatamente isso que você falou. Eu também tive essa. Eu falo que é uma sorte, sim, que né, eu e o meu marido a gente conversou e num determinado momento dava pra gente fazer isso, dava pra ele manter as contas e eu ficar em casa. Só que eu não estava satisfeita, porque eu queria, eu também pensava nisso. Eu falava, eu quero sair, eu quero pagar alguma coisa pro meu filho, eu quero, sabe, eu não quero ter uma renda que eu precise. Porque assim, eu me colocava num lugar que, mesmo se ainda não chegou a ter, né? Eu não cheguei a ficar zero renda, né? E como eu tinha uma reservinha e tal, mas mesmo que se eu tivesse uma mesada, vai, eu não ia querer, eu ia ficar meio assim para gastar, sabe? Ah, não vou gastar É tudo isso, isso. porque não era o meu dinheiro, né? Não era. E eu acho que isso é um sentimento muito difícil, né? E é muito louco. Até a Ana aqui colocou, queremos tudo isso. A Ana, que ela tá aqui, eu sei que ela ainda não tem filhos, mas ela já está pensando nisso, não é, Ana? Que a gente já conversou antes. E eu acho que ela tá certinha, porque às vezes pega a gente muito de surpresa. A gente acha que não, a gente pensa. Eu pensava também, igual a Michelle, falava, não, mas eu vou me virar, eu vou arrumar um emprego É, de meio período, ou eu vou conseguir fazer um home office na época que ainda não era home office, né? A moda. E aí a gente vê que não é isso, a gente se frustra muito, é uma fase sim. muito louca, porque você tá muito feliz com o filho, você tá muito, né, com aquela vida, mas É, ao mesmo tempo você tá muito angustiada, pelo menos é o que eu me isso. lembro, né? É. Pode continuar, tá? Eu vou te. Não, vai perguntando. E aí, na época, o que que eu tentei fazer? Eu não fiz um plano de negócios para a empresa, Uhum, não fiz isso. Eu comecei um negócio meio por começar, assim. Eu falei, gente, o que que eu posso fazer para ocupar meu tempo? Porque, uhum. assim, eu não tinha necessidade de sustentar a casa e tal, essas coisas, não. Então, Sim, tinha o apoio do marido para pagar a escola, meio período, eu escolhi uma escola legal. Então, assim, a gente já tem uma sorte disso que algumas mulheres não têm quando começam a sim, com empreender. certeza. Né? Algumas mulheres realmente começam por conta da necessidade financeira, às Sim, vezes até necessidades básicas, né? Assim, tem muitas uhum, mulheres que começam por isso. Então, a gente já teve um pouquinho de sorte nesse ponto sim, aí. que a gente tinha Tinha, a gente podia escolher, né? Eu tinha. lembro, eu já até falei aqui que uma vez, numa conversa com meu marido, e foi isso mesmo. Caiu a minha ficha de que eu estava sofrendo porque eu tinha muita opção.
graças a Deus, eu tinha né? essa possibilidade de, se quisesse ficar em casa durante um ano, ficaria. Se Sim, eu quisesse continuar trabalhando CLT, trabalharia. Se eu quisesse bolar alguma coisa. Então, era aquela coisa, assim, às vezes o excesso de opção. possibilidade faz a gente sofrer, mas é por isso que a gente fica nessa dúvida, a gente acha que É, não pode ter tudo. Isso que é, eu isso. acho que é o que mais pegava comigo, sabe? Eu achava que eu não era possível ter tudo. É. Então era difícil. E quando Pode você tem ali o suporte, né, de alguém que, com ó, eu certeza. posso pagar a escola e você pode pensar no que você Sim. quer fazer e tal, eu te apoio se você quiser voltar a trabalhar, eu te apoio se você quiser ficar Uhum. em casa. Fica mais fácil, mas ao mesmo tempo você tem aquela impressão de que, não posso reclamar que eu tô cansada, não posso reclamar que hoje essa É, criança chorou o dia inteiro, não posso reclamar porque as pessoas vão me criticar. Como se as sim, mulheres que saíssem para trabalhar fossem mais importantes ou melhores mães do que as que muito. ficam em casa. Exatamente. Ou Né? vice-versa, né? Ou, É, porque isso também eu vejo que acontece com todo mundo. As que ficam em sim, casa acham que estão devendo para a sociedade ou para alguma coisa para porque todo mundo. precisam trabalhar. As que trabalham acham que estão devendo como mãe. Desculpa. E a gente nunca tá na essa história. A gente nunca Não. tá nessa. Porque é uma cobrança nossa, né? Eu acho É, que até esse excesso de opções que você falou, eu acho que acontece também que além da gente se cobrar tudo isso, a gente assume que a responsabilidade é nossa, né? Assim, então sim. não é, Uhum. não, eu vou trabalhar porque eu tenho, não tenho outra escolha. Isso. Não. E aí a gente tem que É, arcar com essa responsabilidade que não é fácil também, né? Mudar o isso. rumo da nossa vida não é fácil. Porque aí sempre tem aquelas pessoas que falam assim: mas o seu marido te dá tudo. Dá tudo o quê? O que que é tudo para você, né? Ele pode dar tudo financeiro, nem tudo, Sim, né? Ou sim. ele. Mas e a sua vontade de conversar com outras pessoas? De você E o se que sentir você quer, útil? né? É, Não é? sim, De sim. você fazer coisas produtivas. Porque você vai ficar ali vivendo a vida do seu filho, tá? Que nem hoje em dia, o Heitor tem 7 anos. Uhum. Nessa pandemia, tá todo mundo em casa. Mas se não tivesse, ele tem dias que sai da escola e vai para casa do amiguinho para brincar. Tem dia que o amiguinho vem para cá. Então, assim, ele já Ele tá tem uma crescendo, vida né? social. É. Eu, E eu aí falei você isso vai agora há ficando para pouco. trás. Sim, exatamente. Eu falei agora há pouco, até em algum direct aqui que eu tava conversando, que a pessoa me mandou isso, falou exatamente que ela tem 2 filhos e ela queria, tava chamando atenção o negócio exatamente porque ela não tem disponibilidade de sair e ficar o dia todo fora, mas ela também gostaria de fazer alguma coisa. E é isso, né? A questão também dos filhos a fase deles muda muito rápido. Então, no começo, lógico, é atenção 100% se você deixar, né? Eles necessitam Uhum. disso. É. Conforme vai crescendo, eles vão tendo mais independência, os Sim. horários, as escolas hoje em dia já tem atividade, tem tudo. E aí, né? E a gente fica como, né? Nessa, né? É. Então, se Então, hoje, você por começou a exemplo. empreender logo que ele nasceu, então, um ano depois. Então, quando ele fez 9 meses, eu coloquei ele na escola para ver como ia Uhum, ser a adaptação. Foi meio sim. período, e aí eu comecei a pensar o que eu poderia usar da minha faculdade de moda para montar Uhum, alguma coisa, mas assim, sem pretensão nenhuma de ganhar dinheiro, de nada. Foi mesmo para ocupar o meu tempo, entendeu? Para tipo, eu vou uhum, ter um tempo sem o Heitor e eu vou fazer alguma coisa para mim. Aí eu uhum. lembro que na época tinha uns babadores bandana que eram Sim, moda fora do nosso país e aqui uhum, era super caro e sim. quase não tinha e tal. Até eu acho que era da Gami, os que o Heitor tinha. Uhum, uhum, E eu percebi algumas coisas não eram erradas, mas coisas que eu poderia melhorar com tecidos tecnológicos naquele produto. uhum, Aí eu pensei, bom, vou fazer babador. uhum. Aí Sim. eu tive, né? Porque assim, era uma peça que na verdade, eu fiz uma coisa que eu usava muito, melhorei aquele produto que eu já Você tinha, viu uma oportunidade de melhoria aí naquilo que você usava. de uma peça, isso. Falei, bom, e aí eu vou tentar fazer isso daí, vai ser meu diferencial. E aí eu tava com uma pancada de amigas grávidas, porque diferente de você, fiquei casada há 11 anos para depois ter o Heitor. Uhum. Então coincidiu E com as amigas, né? minhas amigas já estavam tendo o segundo filho, eu não tinha nenhum ainda quando eu engravidei. Uhum, Eu uhum. engravidei mais velha, né? Eu já casei mais velha, engravidei mais velha também. E aí eu fiz o babador. E aí o que acontecia? Eu fazia, vendia para uma amiga. E a minha amiga adorava o forro.
porque o nosso forro é diferente do que tem no mercado. Então a criança baba e não molha a roupa, ele segura bem. Então Uhum, esse é o uhum. diferencial. Sim, Aí, beleza. Aí, sei lá, acho que eu comprei R$ 100 de tecido. Desses R$ 100 eu fiz, acho que R$ 700, sei lá, eram valores baixos, assim, mas para quem não tinha nada, era muita coisa. exato. É o que eu falo também. Para quem não tem nenhuma renda, talvez R$ 1.000 já faça diferença. Para Sim, você, né? Pra gente mesmo, né? R$ 1.000 que você quer gastar de pulseira, de bala, sem ter que dar satisfação para ninguém, já tá ótimo, Já né? tá bem. Aí, beleza. Aí nisso foi, acho que um ano. Eu acho que eu fiquei com a Baba Baby um ano só fazendo babador. E aí as pessoas começaram a procurar, porque uma amiga comprava, que falava para Uhum, outra amiga, era mais um boca a boca mesmo. E eu sim. não tinha plano de empresa, de nada, não manjava nada Você foi de fazendo. empresa. Fui fazendo isso, fui E, fazendo, metendo e, o pé pela e mão. só uma dúvida, nessa época o Heitor ia meio período para a escola. O Heitor ia meio período Foi para a assim. escola. Você trabalhava É, meio que meio período, né? isso. É, eu não costurava, né? Eu não costuro até hoje. Isso daí é uma Uhum. parte terceirizada. E eu lembro que na época eu fui bem inocente, assim. Eu peguei, tipo, uma costureira que era uma senhora que morava na minha rua. E como eu tinha feito a faculdade de moda, então eu tinha acesso a tecidos que pessoas, Uhum. costureiras de bairro e tal, não têm. Uhum. E esse era o meu diferencial, ter Sim, tecidos era o diferentes, tecido. né? A tecnologia que eu já sabia que Uhum. eu poderia usar. E aí, só que eu não sabia costurar, quer dizer, eu sei, só que eu sou muito ruim de costura, não tem Sim, como não é vender aquilo uma. ali. É Sim, impossível. não é A mãe, o- a mãe ia comprar um som e ia devolver ainda, que era capaz que de costurar. Aí eu fui nessa minha vizinha, porque eu pensei, bom, eu tenho um bebê pequeno, não sei se ele vai se adaptar à escolinha, e todo mundo ficava falando que ele ia ficar doente, não sei o quê, não sei o quê. Falei, não posso arranjar nada muito longe, tem que ser tudo aqui perto, né? uma Porque assim, coisa eu queria me que você desprender, estivesse disponível a qualquer momento, e em alerta, né? eu queria me desprender, mas estava ali em stand-by, né? Tipo, ó, se precisar, É, tô aqui, né? Aquelas sim. loucuras de mãe. Porque E aí, imagina se acontece alguma coisa, né? E nossa, você menina, não eu está ia por perto. ouvir porque A eu ia gente é ouvir muito da. louca. Não, e aí Quantas você vezes você ia. precisou socorrer o Heitor na escola nesses anos Na todos? escola, eu acho que só uma vez. Uma vez. Mas é que a Em nossa 7 anos. cabeça não deixa a gente em paz, né? Não. Hoje em dia, antes da pandemia, ele fica na escola das 7h30 às 15h30. Nunca aconteceu nada que a escola não conseguisse resolver. E eu já falei Exato. também. É, É. tipo, se precisar me chamar por causa de sangue, não me chama. Resolve, leva para o hospital depois que costurar Depois me isso. avisa só o que É, aconteceu. tipo, esse negócio de sangue, não. Mas acho que eu tive que socorrer uma vez só. Eu acho que tava Tá vendo? ruim, Mas é que enjoado, eu penso, a nossa cabeça é muito maluca, a gente não todo dia. consegue, né? Que Não. essa também é a diferença que eu acho do empreender para você ter um emprego regular. Porque, principalmente no início, eu lembro que eu ia para o escritório, também fiquei um ano trabalhando, né, em escritório. E eu lembro que eu ia e quando eu estava lá, a minha cabeça ficava aqui. E quando eu estava aqui, a minha cabeça ficava lá, falando, baixando, falando, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí eu tava sentindo que eu não tava fazendo nada, na verdade. Eu não tava fazendo Sim. nada bem, nem um nem outro, né? Você fica meio lá e meio cá. E aí, até É. nessa fase, não era moda ainda, né? O home office. E eu fiquei um tempo de home office, achava que aquilo ia ser a melhor coisa do mundo. Só que eu achava, aí eu vi que era muito difícil, porque é isso, você, mesmo o home office, você precisa ter uma estrutura, você precisa ter uma rede de apoio ali. E eu também ficava com o Davi integralmente, eu tinha ajuda uma vez por semana só com ele. E os dias que eu ficava em casa, ele já tinha uns 8 meses, era aquela fase que ele não queria mais ficar, né? Eu ficava maluca e aí eu não conseguia. E aí, diferente também da minha vida hoje, que hoje também eu consigo trabalhar de casa, tal, lógico que tem que ter uma organização, mas eu consigo. Mas diferente do home office para o empreender, que eu acho, é que assim, no home office, a sua função, a sua tarefa impacta diretamente de pessoas que não estão em home office, que não estão na mesma sintonia que você, né? Então, assim, É. às vezes a pessoa quer e quer para ontem e tal, você não tem o poder, né, de definir o seu dia, como vai ser, não, qual que vai ser o seu foco, qual vai ser a sua rotina.
E aí você fica. Eu lembro que eu ficava maluquinha, assim. Eu fiquei acho que uns 3 meses assim, até que eu cheguei e falei, não dá mais, porque eu não tô conseguindo fazer nada direito. E É, era uma coisa que me deixava irritada, me deixava nervosa. E aí, ao mesmo tempo, eu não conseguia curtir aquela parte que eu queria, da flexibilidade de estar com meu filho. Eu não conseguia, porque eu tinha que estar lá, eu tinha que estar lá é de chato. prontidão, né? Não podia sair, não podia passear com ele. E ao mesmo tempo, quando a empresa necessitava de mim, às vezes coincidia com o horário que ele também. Então, nossa, era muita loucura, assim. É complicado, né? Eu entendo, hoje em dia eu entendo. Todo mundo que está passando por home office, eu recebo muitas mães lá na Túnel que estão passando por isso. E aí eu super me solidarizo, porque é muito difícil, ainda mais quando É, você não tem ninguém, quando você não tem sim. ajuda de ninguém, assim. É difícil. Porque você trabalha o triplo, porque aí é a empresa, é o filho, é a casa, É, né? É o almoço, é o jantar, aí a criança derrubou coisa na sala, você tem que limpar antes que ela pise e caia. É muita loucura. Não, olha, as mães que estão conseguindo levar a vida no home office, eu tiro o chapéu, porque é muito estressante. Não é nem é, trabalhoso, porque uma coisa é ser trabalhoso e ser prazeroso, outra coisa é ser é, trabalhoso e ser estressante, que é como eu é. me sentia, né? Então, Aqui na Baba Baby eu faço uma boa parte do processo dos produtos. Então eu que sim, corto, eu corto, eu só não costuro, você mas faz eu também essa parte de pesquisa também, não faz? eu Essa faço o parte de desenvolvimento modelagem. a modelagem eu não faço mais. Hoje em dia eu Tá, terceirizo isso ah, porque eu tá. já não dou mais conta de fazer tudo. Uhum, Então, o que eu faço é o desenvolvimento da coleção, né? Que a gente vai lançando mini coleções. Então, eu faço o desenvolvimento, eu faço a escolha dos tecidos. Hoje em dia, eu já não vou mais aonde eu compro tecido, eu faço tipo uma reuniãozinha tá. online, mesmo antes da pandemia. Sim, E aí eu já decido os conseguiu tecidos. É, terceirizar muita coisa, né? porque Delegar. hoje em dia eu já sei já qual tecido, qual caimento que eu preciso, o cara da loja também já sabe, então ele já me Uhum. indica algumas coisas, eu falo o que eu quero, a cor e tal, então a gente consegue fazer tudo isso online. Então eu já não perco tempo no trânsito, indo para lá e para cá, então eu ganho tempo aqui na produção. E eu corto todas as peças, eu que corto, eu que atendo as clientes, eu faço a maioria das coisas, eu Sim, faço tudo. tá. Mas eu tô logo precisando contratar uma estagiária. Uma Ela ajuda me extra, ajuda. né? E É, hoje, assim, é que agora tá em pandemia, o Heitor voltou para a sim. escola, né? Mas O nessa Heitor época ainda, aqui ele na ainda nossa não voltou. cidade já não tá indo para a Ah, tá, escola. ainda não voltou ainda. Então ele Não, a ainda tá escola do na. Heitor, a escola do Heitor está aberta, mas ele só pode ir uma vez na semana por 3 horas. Tá. Então eu não mando. Porque para eu levar ele por 3 horas para a escola, eu não levo. Porque eu vou lá, vou voltar, é melhor ficar correndo lá na frente da escola 3 horas, faço um exercício e volto com ele junto. Então eu não levo. E aí, como é que tá sendo? Então, aí tá meio puxado, assim, porque hoje ele tem aula das 7h30 da manhã até 12h30, todos Uhum. os dias, de segunda a É que sexta. ele tá numa fase que ele tem a aula online e você precisa estar do Sim, lado e dele, a né? aula, Ele é grande tem o aula suficiente para mesmo. ter a aula mesmo, mas ele É, não é ainda grande para maduro o segurar suficiente só. para você precisa acompanhar ele, né? Porque no segundo ano, hoje em dia, é como se fosse o nosso primeiro ano. Então, eles Sim, estão mas sendo ainda tá. alfabetizados. Sim, Ele já sabe ler e escrever, mas ele não tem essa autonomia de ler e escrever tudo sim, sozinho. você Então, tem que eu estar do lado. preciso estar aqui com ele para dar uma força. O ano Sim, passado foi mais difícil, esse ano já está mais fácil, porque hoje em dia ele lê e entende o que ele lê, né? O ano passado sim, ele só lia, tipo, sim, a lia. interpretação, né? Mas aí, Agora como é ele que já manda mais. você está conseguindo tocar? Você deixa a manhã É, destinada para ele? E Isso, aí então à assim, o tarde que que eu você faço? foca. Hoje em dia eu faço assim, eu faço uma programação, no Uhum. domingo eu me programo minha semana toda. Às Hum, vezes tem semana que vai a semana toda certinha ali no que eu programei, tem é, semana que eu tenho uns imprevistos, mas é o que a gente falou, esse lance de empreender, você consegue jogar para lá, para cá e isso, faz. isso. Aqui na Baba Baby a gente tem prazo de entrega das peças, né? Porque a Uhum. gente não tem estoque. Como eu tenho muita estampa e a grade é muito É grande, tudo então a por pessoa pedido, né? compra no site.
A pessoa faz o pedido no site, a gente envia em até 8 dias úteis. Então, a gente tem um tempo para produzir, mas se der muito pepino aí no meio, esse prazo é muito curto. Até você cortar, Sim, costurar, embalar, enviar, blá, blá. Mas sim, sempre dá certo, né? Às vezes acontecem alguns imprevistos, mas é muito difícil. Assim, no geral, 99% das coisas saem no prazo correto. uhum. Então, hoje, como que tem sido a minha rotina aqui? Eu fico com a manhã com o Heitor, mas assim, ele fica no computador dele, eu fico no meu, e aí eu fico fazendo, por exemplo, a minha parte de Uhum. cadastrar produto no site, de Você atender faz a parte cliente, administrativa. de pagar conta, de fechar pedido com o fornecedor. Então, Você de faz tudo manhã eu aquilo fico que fazendo isso, no toda essa escritório. parte. Eu não faço, não deixo as minhas postagens prontas, por exemplo, e eu que cuido do nosso Instagram, porque É, eu acho que eu preciso acompanhar ali de perto, eu gosto de atender as sim, pessoas, para, sei lá, para tentar explicar. Eu acho que vai ter um dia que eu vou precisar de alguém que faça isso, mas mesmo que eu tenha, eu acho que eu não vou delegar totalmente o Instagram para ela ali, o atendimento. Eu acho que eu vou ficar sim. ali porque eu acho que isso é importante. O atendimento é o que Uhum, é uhum. mais importante. Sim, Então, eu faço toda essa parte aí concordo. de manhã. E aí depois a gente almoça junto, né? Antes dele almoçava na escola, eu almoçava no restaurante, que era Uhum. mais fácil, né? Agora a gente almoça em casa, todo mundo, e almoça eu e ele juntos. E aí, depois, o que que eu faço? Falo pra ele, ó, agora você se vira aí um pouquinho sozinho, que eu preciso descer para Sim, trabalhar. Então, o ateliê de costura, de corte, é aqui na minha casa mesmo. Eu ótimo. não sou igual você que eu tenho um escritório fora. Eu Sim, tenho sim, um espaço grande aqui, então eu sim, consegui perfeito. montar um ateliê lá. A Uhum. princípio, antes da pandemia, a minha ideia era não pagar aluguel e ver se ia dar certo e É a tal. melhor coisa, sim. Porque, tipo, eu tenho um espaço, então eu não preciso gastar com aluguel e também não gasto, Sim, né? Eu acabo economizando nessa parte do aluguel, eu jogo para outras coisas da empresa. com certeza. E, e aí ele acaba ficando assim, ele fica aqui em cima, brincando no celular, no videogame, aí conversa com os amigos, eles brincam junto. Às vezes eu tenho uma força das minhas irmãs, que ele me liga para elas, ficam jogando junto. Mas tem dias que ele não quer ficar aqui sozinho, por exemplo. Sim, Acontece, ele quer né? companhia, ele Ele quer. quer ficar junto, porque ele não tem Uhum. irmão, ele não tem ninguém aqui. Então, Sim. ele quer minha companhia para brincar e tal. Então, assim, o que que eu faço? Às vezes eu faço trocas com ele. Falo, eu vou jogar meia hora de bola com você e depois você vai ficar lá vendo a mamãe cortar o tecido. Tá bom. Então, a gente joga meia hora de bola e eu vou lá e ele me ajuda até. Aí eu Uhum. tô colocando tarefas para ele na barba dele. Isso, tá vendo? Mas É, isso que eu acho mais genial, assim, pelo menos eu vejo que até uma coisa que a gente comenta, né, é que o nosso nicho, além de empreender, a gente já consegue misturar muito vida pessoal com profissão e tudo, né? Vira tudo uma coisa uma só. bagunça. O nosso nicho, que é mais infantil, que acompanha as fases dos nossos filhos, a gente consegue juntar ainda mais, né? Então, É, por exemplo, eu acho que você, como eu, a gente tira muito referência dos nossos filhos, né? Você acompanha a fase deles. Então, que nem você consegue dizer uma roupa que uma criança de sim, 5 anos ela vai usar ou aquela que ela não vai querer usar. Então, sim. eu trago muito isso para Túnel também, né? Eu trago muito essa fase. Então, tanto que quando eu comecei a sentir essa necessidade de expansão de produto, para a idade das crianças, foi coincidentemente o Davi crescendo. Então eu via que era outra necessidade, que era outra coisa. Uhum. E aí em casa serve como um laboratório, né? Então muitas vezes Sim. eu tô lá brincando com o Davi, mas eu já tô pensando aqui, falando, nossa, esse negócio que é Sim. legal. Mesma coisa É, eu acho que você pensa, você fala, sim. putz, nossa, essa roupa não rola para jogar bola, por exemplo. Não é uma roupa É, confortável, não é uma roupa que a criança vai querer usar, né? Porque é, ainda mais nessa idade, que eles já querem sim. escolher, eles já querem, É, né? Não é mais a gente. é. Então, Isso isso eu aconteceu acho também um negócio muito, assim, sei lá, para mim, eu vejo positivo. poucas profissões que a gente consegue levar tão junto as duas coisas, né? A É, vida, a maternidade e
a nossa rotina profissional. E eu não sei você, mas para mim, eu acho que diminui um pouco essa culpa. Né? Eu acho que Sim, culpa todo mundo, toda mãe vai ter. Ai, não, eu tinha que estar mais presente. Ai, eu tinha que sentar mais para brincar. Eu tinha que isso, tinha que aquilo. Mas para mim, pelo menos, eu já tento me eu liberar também um não pouco das tenho. culpas. É, então, eu também, Eu não assim, às tenho, vezes eu não. falo, poxa, eu fico muitas vezes trabalhando até 8 horas da noite. Quando eu Também vejo, eu falo, fico. pô, meu Deus, eu tenho que ir lá, tipo, agilizar o jantar e tal. Mas assim, eu não me culpo porque às vezes eu tô lá, ele tá junto comigo, ou eu consigo tirar uma sexta-feira, por exemplo. Sexta-feira é o dia que eu tirei para ficar com eles. Como é É. meio que juntei o útil ao agradável. Como já era um dia que eu não tenho ajuda aqui em casa, que eu também, desde que eu fiquei grávida, eu e meu marido a gente definiu que a gente não queria mandar o Davi tão cedo para a escola. Acabou que a pandemia deu uma atrasada maior, porque a ideia era ele ter Ah, ido ano ah, passado. Mas aí, quando a gente ah. começou a ver escola, veio a pandemia, eu falei, fica aí. O Davi tá com 3 anos e meio. E, mas então, aí eu tenho uma ajuda, assim, que eu falei. Primeiro eu tinha ajuda uma vez por semana, depois passei a ter duas, três, e hoje eu tenho ajuda 4 vezes por semana. Olha aí, Sim, beleza. que é uma mão na roda. Então, que nem hoje, É, agora eu tô em casa. E aí, até o Davi, ele não tá aqui, ele tá na casa da avó, que também é uns combinados que a ajuda. gente consegue fazer. Ele gosta de ir pra lá, então ele fica lá de terça pra quarta, ele dorme lá. Que é também o dia da faxina, meio que eu encaixo a rotina, né? Uhum. Aí aqui faz a faxina e tal. E aí eu tenho a Maria que me ajuda, que é como se fosse uma avó para eles, que cuida do Davi, né, desde pequenininho. E ela tá lá na sala com a Sofia. Então eu cheguei, eu brinquei com ela veio tal, tal. Aí eu vi que já tava tipo 20 para 6, falei, deixa eu ir lá. Aí eu me tranco aqui, depois eu vou lá de É, novo. E eu acho, para mim, pelo menos, eu acho que eu não me arrependo nem um pouco, sabe? Em ter mudado a minha vida completamente. Porque é isso, eu não tenho culpa, eu não sinto essa culpa eu também de não. sair cedo, voltar tarde. Até o dia que às vezes eu vejo pouco, né? E às vezes eu saio mais cedo e fico trabalhando até tarde. Mas eu sei que nem na sexta-feira, que é um dia que eu fico sozinha com eles, eu pego eles e levo num parque. Agora tá complicado, né? Na pandemia, mas É, assim, é um dia não. que eu fico com eles. Eu viro pro Davi e falo, vamos fazer a tarde do cinema. A gente senta, assiste É, TV, come pipoca. E aí é, é aquela coisa, eu alivio a minha culpa nos dois lados, né? Também, e- porque eu não fico lá assim, ai meu Deus, eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que fazer isso, isso, isso. Não, porque eu sei que aquele momento agora é deles, né? Por é, isso que eu quis ir por esse caminho, porque eu queria ter tudo muito bem definido. Então eu é, acho que ajuda muito o empreender nesse sentido. Não é mais é. fácil, né? Não é mais Não, fácil nem menos não, trabalhoso, não. porque a gente trabalha muito mais, né? É, às vezes de sábado, por exemplo, às vezes de domingo eu tô trabalhando, mas na Sim, segunda-feira eu fiquei com ele à tarde, por exemplo, porque no final de exato. semana o pai tá em casa. Então, na pandemia a gente não tá saindo, né? Então, Sim, se ó, beleza, aproveita, você né? fica com ele aí, que nem agora a gente tava de férias. Então, assim, por exemplo, a gente tava de férias, eu empreendo, então se eu não fizer, eu não tenho um monte de funcionários. Eu fui Sim. viajar, mas eu tive que trabalhar todos os dias das 3 às 5. Mas você Fui teve lá pro essa mercado. possibilidade, né? É, Talvez, se então, você trabalhasse no emprego regular, você não teria, porque você não não teria essa teria. possibilidade de É, levar o computador e não, trabalhar, de é, definir lá 2, 3 horas por dia e depois curtir sim, também, né? é. Então, Então, eu acho que os lados são mais positivos do que sim, negativos de sim. empreender. É Principalmente de trabalhoso, é muito, acompanhar. não é um mar de rosas, né? Não é Assim, fácil, porque você precisa. Você vai falar o que você acha mais importante. Para mim, o mais importante é essa rotina. É criar essa rotina assim. Você definir os dias que você vai focar. Então, que nem no começo da Túnel, eu também. Eu trabalhava 2 dias por semana só, porque eram os 2 dias que eu não ficava com o Davi. Uhum. Integralmente. Eram os dois, como eu falei, antes era um dia, depois eu consegui 2 dias. Então, eu lembro que era de segunda e quinta. Então, era 2 dias que eu dedicava 100% a Túnel, né? Eu até tentava não marcar coisas assim, tipo, eu preciso ir no médico. Eu tentava não marcar nesses dias, porque eu, Naquele dia. meio que eu tava perdendo tempo
produtivo ali, né? Então eu trabalhava 2 dias assim, integralmente, focada. E Uhum. um terceiro dia eu juntava meio que assim, um dia que ele passava umas horinhas na casa da avó, eu conseguia sair, fazer umas entregas. Ah, à noite, quando ele dormia, eu ia lá e limpava uns brinquedos, sabe? Então eu junto esses pedacinhos que eu trabalhava em um terceiro dia, vai. Mas Tomando. oficialmente eram 2 dias. E exatamente, conforme os filhos vão crescendo, você vai conseguindo definir mais isso, né? Então, Sim, para mim, o que é primordial é você primeiro ter estruturado, assim, os dias que você vai ter para dedicar, seja porque o filho vai estar na escola. Então, eu tenho 3 horas por dia só, eu tenho 2 horas por dia para isso. Então, beleza, vai trabalhar 2 horas todos os dias. Ou não, eu tenho um dia inteiro. É você conseguir definir se vai ser o tempo que ele estiver na escola, se vai ser quando eu estiver com a avó. Porque eu também acho que precisa desse momento sozinha. Tem muita coisa que a gente sim, consegue fazer com eles. Mas eu acho é, que tem um momento que você precisa estar focada 100%. focada. Porque não é a mesma coisa, né? A gente sabe, Não, não é a mesma coisa. não, é, Né? Ainda é, mais quando é pequeno, quando não é, entende ainda, né? não, é. O reitor, ele já tá maior, mas ele tá aqui, ó, me olhando. Quer me É um falar oi? chaveirinho. Então, ele tava jogando e acho que todo mundo parou de jogar e aí ele veio pra E cá. ele foi lá, e é o horário, né, mãe? Cadê o É, jantar, mãe? quase. Mas é isso, assim, eu acho que antigamente, ó, o Heitor ficou na escola meio período, acho que até ele tá no pré-jardim 2, né, que fala. Então eu Sim. coloquei ele no semi-integral há 2 anos, 3 anos, Então, na verdade. sim, é uma coisa que foi E foi evoluindo conforme conforme foi a rotina de crescendo, vocês. Sim, isso. E conforme a minha demanda de trabalho foi crescendo, então eu vi que se ele ficasse na escola das 7h30 às 15, que não é integral, né? Porque as uhum. crianças integrais, elas ficam das 7h30 às 18. E é isso Sim, que eu fica não queria 12 ter. horas quase, sim. Eu não queria e não quero isso para ele. Porque eu Sim, acho é que a a minha criança opinião. também aprende brincando em casa, ficando lá de saco cheio. Com Ai, não tenho nada para certeza. fazer. Tem dia É, que ele se fala assim para mim, eu não tenho entediando. nada para fazer. Falo, então, fica aí Vamos sem fazer nada. aprender, né? Aprenda a ficar sem fazer nada. Coisa que eu não sei, que eu tô aprendendo agora, com 44 anos. Então, Sim, é aprende muito importante. agora, que é para depois você não ficar frustrado quando você não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. Fica Inventa, aí, né? É o ócio criativo, né? fica Vamos usar olhando o o termo. teto. Conta, Mas né? eu Fica olhando concordo o teto. plenamente. Eu acho que essa parte de empreender traz essa possibilidade para a gente, da gente escolher, não é uma É, necessidade, né? Não é assim. isso. Eu entendo que é muito difícil uma mãe que trabalha fora não ter que ficar 12 horas a criança na escola. Ou ela fica meio período e ainda tem uma ajuda no meio Uma período babá, seguinte, uma babá, ou sei lá, montar um avó. esquema. Ou ou assim, é impossível, porque até Não, hoje, né? É até aqueles empregos de 6 horas, mas tem o tempo de ir, o tempo de e de vir, voltar. e É, você não consegue montar. Então, assim, eu também acho que fundamental é essa rotina, a gente criar essa rotina, né? Você já definir assim. O que é que você vai precisar? Quais são os dias que você vai ter? Quais são as horas que você vai ter ali para focar no negócio? E conseguir manter isso, né? Ter essa é. constância. Então, assim, vira sua rotina mesmo, né? Então, tal dia eu sei que é o dia que eu vou fazer isso. Tal dia que eu vou estar com ele na aula online, eu vou aproveitar para então fazer serviço de banco, de pagamento, de fornecedor, né? O momento que eu tô ali. E vou deixar a hora que ele tá na escola, que né, agora não tá, mas para fazer o É. serviço mais braçal, que eu preciso estar, né, focada. Então, eu realmente também acho que esse é o segredo. Você também É. acha que é a rotina, assim? É Eu acho estruturar uma que sim. rotina? Eu acho que você ter um suporte de alguém, seja da escola, de alguém para te ajudar Sim, em casa, é uhum, fundamental. Eu com falo certeza. assim, ajudar com as crianças mesmo, né? E com Uhum, as coisas da casa. E aí depois você sim. traçar uma meta. Que nem quando o Heitor está na escola, então eu faço tudo até eu pegar ele. Depois que eu pego ele, eu até faço as coisas, por exemplo, mexer no Instagram, Sim, vender, atender fazer o coisas que WhatsApp. você consegue fazer ali, né? É, Uhum. isso eu faço todo o tempo, não tem jeito, né? Tipo, a cliente mandou um WhatsApp, eu não vou deixar de atender ela às Você 15 tá quinze ligado o só tempo porque eu todo. peguei ele. Não, a gente tá.
quem trabalha online, tá sempre online, né? Sim. No seu horário que tá dormindo. Embora as pessoas achem que eu não durmo de madrugada também, mas elas Isso é mandam outra coisa, eu mensagem. acho que você pode até me ajudar. Eu não sei se é específico do mercado de mães, mas eu acho que mãe só descansa depois das 10, é a hora que ela vai resolver as coisas. Sim, Eu recebo e várias mensagens. as minhas, as minhas vendas do site, elas Aham. acontecem 70% de madrugada. Eu acho um absurdo. Tá Todos os dias vendo? de manhã, a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ver quantas vendas eu tive de madrugada. É impressionante. Eu não sei se elas perdem o sono e aí elas começam a mexer e vão comprar, ou se elas Ou estão. sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que elas olham durante o dia e falam, agora eu não consigo, eu Não dá não tô tempo. muito maluca. Aí à noite ela lembra, fala, agora eu vou Aí ela escolher com entra. calma o que eu quero, agora eu vou lá. É, aqui também. E aí você sabe que aquele dia que também eu tô podendo atender, que todo mundo já dormiu, a gente tá lá no sofá, se eu pego o celular e começo a fazer atendimento, são os Sim, melhores fechamentos, porque são os é, mais rápidos, são, então tem pois mesmo. é. 10, É, 11 horas da noite, aqui também vai embora. eu coloco aviso lá, né? Que a gente responde até umas 20 horas. Mas, Sim, às vezes, as pessoas mandam é, às também. 21, eu respondo. E aí Esse, você né? acaba realmente fechando as vendas ali. São mães que estão com dúvida no tamanho e tal. Então, às vezes, por exemplo, o Eduardo até fala, nossa, mas trabalhando até essa hora, respondendo uma hora dessa. E são os melhores horários, porque as mães. Tem muita mãe que fala assim pra mim, eu vi um anúncio de manhã e dei um print na tela do celular Isso, e aí porque à eu não noite que tinha ela tempo vai de ver. ver. É, eu também Aí vejo depois que isso. todo mundo foi dormir e tal, já viu? Eu vi esses dias um meme que era assim: quando a mãe fala que vai descansar no quarto sozinha, deixa ela, que ela vai lá sozinha mexendo no celular dela. Deixa ela quieta, pelo amor de Deus. É, É, ó, exatamente. Olha lá. ó, Oi! tá Mas vendo? eu também acho que depois que eu entrei, eu falo que resolveu muito dos meus problemas. Eu trabalho mais hoje, mas eu acho que é muito. Eu falei ontem até isso nos stories. Eu acho que é muito mais leve, é muito mais. Eu Leve. não ligo, entendeu? Às vezes eu tô cansada, eu falo, putz, Mas quero dormir. atende. Mas aí você pega o celular, aí você responde uma mensagem, responde outra. Sim, Aí você já entra na conversa ali, que também é é. outra mãe que tá ali, né? E fala. E ela pede desculpas e fala, imagina, eu super te entendo. E aí é um negócio mais leve. É uma coisa que, assim, talvez se eu tivesse trabalhando no que eu fazia, eu ficaria mal-humorada, de falar, Eu poxa, também. recebendo mensagem essa hora, sabe? Ai, vou ter que, né? Mas não, é É. uma coisa muito mais tranquila, é muito mais leve. E eu não sei, você também pode me dizer, mas eu acho, eu estou vendo diferença na criação do Davi. Não sei se você vê isso, mas assim, é muito engraçado, assim, eu tô vendo até agora com a Sofia tem 1 ano e 4 meses. Ela pega, ela. Primeiro, Davi, o meu marido também sempre foi autônomo, assim, ele sempre também teve os Uhum. horários dele, tudo. Então, eu acho que aqui em casa não tem muito esse negócio do sai de manhã e volta à tarde, porque Ah, tá. é muito assim, rotina. É isso que eu falo. Às vezes eu chego mais cedo, Ah, às vezes chego mais tarde. Então não tem muito isso, né? Não tem aquela. Eu acho que a visão, eu imagino pela cabeça dele, né, do Davi. A visão dele de trabalho não existe isso. Acordar cedinho, tomar café, sair e tal. Porque de manhã eu fico com eles um pouco, a gente toma café juntos e tal. Tem dia que eu almoço aqui. Agora eu quase não tô almoçando porque eu tô indo pro escritório, mas a gente janta junto sempre. Às vezes eu chego mais cedo, a gente toma um café da tarde. Então, e é, aí eu vejo que para ele também é um negócio muito assim. Às vezes ele pega o brinquedinho e fala: "Vou trabalhar, mãe". Tipo, e fica lá: "Vou trabalhar igual você". Aí fica no computador brincando, né? Então, eu não sei, eu acho que para eles está sendo diferente também crescer é. com uma mãe que tenha essa diferença de Disponibilidade, né? mentalidade, talvez, É. disponibilidade. O Heitor, eu não sei assim o que, que ele pensa, nunca perguntei pra ele, mas Aham, os amigos deles que vêm em casa, às vezes, que vinha, né? Não estão vindo aham. mais. Por exemplo, às vezes eu pegava o Heitor na escola e sempre vinha um pra Sim, brincar. vinha mais, os extras.
nunca vem um só, né? Então, eles achavam engraçado que eu podia pegar eles lá mais cedo e que eu parava no mercadinho e comprava coxinha e água e não sei o Tipo, quê. pra eles é surreal, né? Tipo, nossa, sua Tipo, mãe mas vem a te minha buscar, mãe né? só chega à noite e você consegue vir aqui essa hora e pegar a gente e comprar coxinha e levar e brincar. Então, eu não Aham. sei, acho que talvez os amigos dele, quando estavam vindo, mas assim, eles nunca me perguntaram nada. Acho que eles estão numa outra fase, nunca Ah, não, perguntaram. mas eu E o digo Heitor, assim, de achar diferente, é que pro Heitor é normal isso, né? Porque é o que ele porque sempre foi conhece, né? assim. É, E assim, pro Heitor, tipo, a rotina do pai dele é acordar cedo e trabalhar e sim. chegar Aham, tarde. aham. Ou que passa a semana viajando. Então, ele já sabe disso, né? Então, às Então, vezes ele por sabe isso que que o pai eu não falo. volta e tal. Então, Aham, eu acho que, imagina se eu trabalhasse também numa empresa, como não seria? Ele teria o pai que muitas semanas não está aqui na semana porque está trabalhando. sim. Às vezes E acontece você, de ficar. É, já pouquíssimas horas por dia, né? é. Às vezes acontece de ficar até um mês inteiro fora, trabalhando Nossa, é fora e puxado. longe daqui, Tem porque que não tem puxar. como voltar. Uhum. Com a pandemia isso melhorou muito, né? Porque aí não tem Principalmente no viagem, home mas office, né? mas já chegou de ter vez de ficar 2 meses fora, por exemplo. Nossa, E então, não e aí tinha meio como que voltar, sobra e também tudo, não né, tinha pra como a você. gente ir. É. É, Então hoje eu acho que ele sente essa diferença de que não trabalho mais do pai. Eu acho que do sim, pai sim. sim. Mas do meu, assim, nada mudou, assim. O que mudou é que hoje em dia eu fico mais aqui com ele de manhã por conta da escola e à tarde ele precisa me acompanhar um pouco lá embaixo, Aham, mas no já é uma trabalho. rotina, Coisa que né? antes ele não fazia, né? Porque então Sim, eu sim, fazia tudo, eu já me organizava para fazer tudo que eu precisava até a hora de eu pegar na escola. sim, sim. Mas assim, por exemplo, ele aprende coisas que eu acho que as crianças não aprendem com os pais porque não veem o que é o trabalho, né? Então ele vê que E trabalhar dá trabalho. que trabalha no trabalho, exato. Por Não, o exemplo, Davi fala pra mim também, ele fala assim, mãe, onde você tava? Você tava arrumando brinquedo pra outra criança? Aí eu falo, então. "Tava." Aí ele, mas você traz um brinquedo pra mim? Eu falo, tá bom, eu trago. É, Então também tem essa, direto eu chego com um brinquedo novo, aí ele, ai mãe, adorei. Aí é, depois eu levo embora, ele nem lembra mais do brinquedo, sabe? o E eu Davi vejo que aprende a ele tá compartilhar os sentindo brinquedos, né? também, ele tá aprendendo. Mesmo nessa É. fase ainda ser meio egoísta, ele tá aprendendo. E ele só, assim, o que eu acho engraçado é que às vezes ele me pergunta, ele fala, amanhã a tia Maria vem? Que ele já sabe que quando a tia Maria vem é o dia que eu vou trabalhar. Então eu Sim. falo, vem. Aí ele, tá, mas eu não queria que você saísse. Você trabalha daqui de casa? Ele fala. Hum. Aí às vezes, é que às vezes dá, às vezes não, né? E Às às vezes vezes eu não, fico, né? tá bom, eu trabalho daqui, não tem problema. É, Mas eu acho diferente, eu acho que tá sendo diferente, sim. é. Você pode perceber, E eu, né? Essa e eu, possibilidade. e eu acho também que você empreender, principalmente na área da maternidade, Uhum, te traz uma. Você não tem só clientes. Você sim, troca ideias com elas. com Então, às certeza. vezes, ela tá lá aflita com alguma coisa, ela acaba que fala, e isso ela já Uhum, meio que vira sua amiga, ela já te chama de mid, não sei o quê. sim, sim. E elas normalmente são muito fiéis, né? Assim, eu tenho Muito. clientes que não compram mais roupa em loja nenhuma que não seja nossa. Então, E sim, as crianças eu, também não aceitam outro tipo de roupa, sim. porque é o que elas já Acostumou, é estão aquilo, né? acostumadas. Eu É, falei ontem isso até aqui, eu fiz uma live falando bem dos clientes, que para a gente atender, ao mesmo tempo que a gente tem as clientes mais exigentes do mundo, sim, é uma conversa leve, é uma abordagem é, tranquila, né? sim. E ela já chega assim, falando para você o que ela precisa, e aí você já Desculpa. tem E aí você já, que nem para você, né? O aluguel de brinquedos hoje em dia é um negócio que é novo aqui, né? Eu não conhecia. Na Sim, época do sim. Heitor, eu não lembro de ter isso quando ele era pequeno. Uhum. Entanto que eu tinha todos esses brinquedos aí que você aluga, eu tinha. Você viu que eu te falei outro dia que eu tenho um escorregador que tá lá na minha Falou. sogra. Pessoa que E compra não precisaria, escorregador. né? Não, podia ter alugado. Aquele jumper roll, tinha o outro, Sim. tinha não sei o quê. A casa vai ficando, né? Ainda bem que você mora em Vira casa, né? então, ainda bem que eu moro em casa, que tem um quintal grande. Quem mora num apartamento, por exemplo, às vezes não tem a Não é possibilidade de difícil. dar as coisas para criança usar porque não tem espaço. Então, esse lance do aluguel é legal, né?
Sim, com certeza. E as crianças também aprendem a desapegar, né? Que nem aqui, a gente sempre foi muito assim, o que a gente não usa mais, a gente dá embora pro amigo, né? Aham, Sempre foi assim, tanto em sim. roupa quanto em brinquedo. Eu não sou apegada a essas coisas. E as minhas clientes, eu percebo que elas vão na mesma pegada, assim. Então, aí eu falo, eu tô precisando de uma roupa para jogar bola, para não sei o quê, né? Aí você comentou até também da nossa experiência, né? Então é legal porque você Isso, ganha autoridade no seu trabalho. Além da exatamente. técnica, você sabe o que as crianças precisam. Que nem o Heitor tá saindo dessa fase de super-heróis, que é uma coisa que Uhum. o Davi não sei se já entrou Tá nessa entrando, fase. ele tá entrando agora. Agora Pois tudo é é, uma então, agora ele não vai mais querer usar roupa nenhuma que não seja roupa de super-herói até super-herói. uns 6 anos e É, meio, mais ou menos, é isso aí. Então, em vez de... e aí, agora o Heitor tá saindo dessa fase. Então, o uhum. que eu tô trazendo para Baba Baby? Estampas abstratas. Que é uma coisa que ele É, já chama atenção, que ele já que já quer. que nem o nosso carro-chefe era o babador, depois passou a jardineira. Hoje, Uhum. ele e as crianças da idade dele já não querem mais usar macacão jardineira, porque é coisa de bebê. Coisa de Até bebê, já é usa, coisa mais mas não descolada, né? já quer uma É. calça, uma bermuda, não sei o quê. Então aí você também vai vendo ali o que está acontecendo com o seu filho, você vai trazendo para o negócio. E a Mas, chance de acertar é maior do com que os certeza, testes, né? com Então eu certeza. acho que é bom empreender com as mães e empreender em produtos maternos. Eu acho que é legal porque a gente sabe já tudo que acontece, você já tem o E bastidor acompanha, né? ali. Acompanha o crescimento. É o que você diz, é É, muito fácil, não sei se fácil é a palavra, mas é muito mais provável que você consiga é, fidelizar aquele cliente, porque você acompanha a sim, fase que dura muito tempo, né? é, é. Então, você consegue E atender desde bebê até, sei lá. Aí você já é, tá atendendo, você tem até quantos anos? 12, não era? agora Já vai tá até o com- tamanho 16. Aí, então, já tem de Porque as criança até. crianças, até uns 12, 13 anos. Uhum, Porque tem muita. O que acontece com roupa hoje em dia é que as roupas para as crianças que usam tamanho 16 são uhum. roupas de mini adultos, mas eles ainda são crianças. Eles não têm nem Sim, 8 anos entendo. ainda. Eles estão Sim. muito grandes, ou as roupas Não. diminuíram, não sei o que é que está Aí você quer acontecendo. comprar uma roupa, tem que ser uma De roupinha, não é mais roupa criança. de criança, É, né? então, aí meu filho chega muita mãe aqui assim pra mim. Eu gostei da sua marca porque meu filho tem 8 anos, ele quer usar uma roupa que nem agora que eles estão na fase de videogame, vai, de 7 anos, Aham, do aham. Minecraft, mas E eu só não, acho camisa polo branca. tipo, não quer isso, Entendeu? né? É, Ele eu não quer, entendo. mas no mercado não tem. Então, a gente consegue conciliar. Ele quer brincar com a roupa, ele não quer ficar engessado na roupa, né? Sim, isso quem É a gosta é a mesma mãe para coisa tirar uma do foto, e olha lá, né? e só, porque como que ele vai chutar bola com uma camisa polo? Não, uma camisa polo até dá, mas tipo uma Uma camisa de camisa de botão, calça tricoline, jeans e sapatênis. e uma calça sarja e um tênis de É, sapato. é, Não é. vai funcionar. Se você Sim, der uma bota de plástico para ele, uma calça que não precisa assim, ser um moletom largo, mas uma calça aham. legal, Mas né, quando ele vai estar diferente, ele já vai arrumadinho e brincar. confortável. Pronto. Aí agrada todo mundo, né? Sim. Tinha muita mãe que falava assim: mas meu filho só quer usar fantasia, então por isso que eu vim atrás da sua marca, porque tem lá uma roupa de super-herói, mas que não é fantasia, Que então não é agrada a mãe fantasia, e mas a é criança. então, exato. Então aí eu também concordo que empreender no lado materno ajuda. A nossa experiência é Sim, fundamental, porque tem essa é. troca, né? Então, Acho que o assim, acerto só foi mais eu acho que fácil. deve estar acabando, tá? Acabou de Tá, aparecer. Eu ia falar e que está tá, acabando aqui o nosso tempo. A resposta, então, é que sim, dá para empreender sim, sendo dá, mãe, né? dá. Dá. Precisa Mesmo de quê? De sem ajuda. organização. É, Organização, uma rede de apoio, seja ela qual for, né? sim. Para E eu você se acho que mesmo estruturar. quem não. E quem não tiver uma rede de apoio pode começar aos pouquinhos. Então, não Sim, tem ninguém também para me acho. ajudar, então eu vou trabalhar 2 horas por dia, todos os Isso, dias. também acho. Também Ou, acho que vou sim. combinar com a minha mãe para ela ficar com meu filho o dia inteiro. Hoje eu vou trabalhar uma vez na semana. E conforme a coisa for andando, Perfeito. aí você vai aumentando as Isso. suas. Conforme a empresa vai crescendo, eu falo muito isso, assim, que né, a empresa vai crescendo junto com os seus filhos. Então, Sim,
Às vezes você vai equilibrando esse tempo, né? O seu filho precisa de um tempo aqui, a empresa tá aqui ainda. Conforme você vai diminuindo o tempo que você precisa ficar com ele, você vai aumentando. Isso. E aí você vai rodando a sua vida e tudo fica junto e misturado. E a gente dá conta, né, Hermi? Dá Dá sim. conta. Tá Porque a bom? gente fica cansada, mas fica feliz, né? Fica. Que bom, eu adorei, viu? Adorei o bate-papo. Obrigada por você ter contribuído. Eu Imagina. acho que ajudou muito aqui. Eu